Olá, eu sou a professora Estela. E eu sou a professora Juliana. Somos professoras da área de Códigos e Linguagens da Fundação Bradesco. A nossa aula de hoje tratará sobre os gêneros textuais poema e notícia. É comum você se deparar com esses textos em seu dia a dia, por isso nós os escolhemos para o estudo desta aula. Vamos abordar alguns aspectos que muitas vezes passam despercebidos em nossas leituras. As características de estrutura e organização desses gêneros, o público a que se destinam, a maneira como a linguagem é empregada, dependendo da finalidade que se quer comunicar. Vamos dar início à nossa aula falando sobre poema. Você conhece o poeta Fernando Pessoa? Ele é um dos mais importantes poetas de literatura em língua portuguesa, reconhecido por sua genialidade ao criar heterônimos, isto é, escritores imaginários. Fernando Pessoa escrevia seus poemas de acordo com a personalidade e a visão de mundo desses autores fictícios. O poema que vamos estudar agora é do heterônimo Alberto Caeiro e faz parte da obra O Guardador de Rebanhos. Preste atenção nos versos deste poema, que foram gravados pelos alunos da Fundação Bradesco. Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no universo. Por isso minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer. Porque eu sou do tamanho do que vejo, e não do tamanho da minha altura. Nas cidades, a vida é mais pequena que aqui na minha casa, no cimo desse outeiro. Na cidade, as grandes casas fecham a vista à chave, escondem o horizonte, empurram nosso olhar para longe de todo o céu. Tornam-nos pequenos, porque nos tiram o que os nossos olhos nos podem dar. E tornam-nos pobres, porque a nossa única riqueza é ver. Muitas vezes costuma-se chamar de poema apenas textos em que se reconhecem versos e rimas, mas um texto poético se caracteriza por muitos outros elementos além destes. Vamos conhecê-los. Observe que, com relação à estrutura, todo poema apresenta versos. Um verso é uma linha do poema. Como não há rima nos versos deste poema, dizemos que eles são versos brancos, característica comum na poesia produzida a partir do início do século XX. Note que os versos preenchem parcialmente as linhas, isto é, não é necessário respeito às margens. O conjunto de versos chama-se estrofe. Repare que, neste poema, há 2 estrofes. Antes de compreender o conteúdo de um poema, é importante saber que todo texto poético apresenta um eu lírico, ou seja, a voz que fala no poema, e que não é necessariamente a do autor do texto. Fernando Pessoa era um homem da cidade, mas neste poema podemos perceber que o eu lírico representa o heterônimo Alberto Caeiro, que aprecia viver no campo. Podemos observar isso logo no primeiro verso do poema, pela expressão da minha aldeia. O eu lírico, portanto, é uma característica exclusiva dos textos poéticos. Identificar o eu lírico ajuda a compreender as ideias apresentadas no poema. Além da estrutura que acabamos de identificar, há outras características que fazem deste texto um poema. Uma delas é a função poética da linguagem, isto é, o fato de textos poéticos se preocuparem com o sentido literal e figurado das palavras. Note, por exemplo, que os versos "porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura" possuem um significado que vai além do sentido comum das palavras. Neles, o verbo vejo sugere mais do que apenas a capacidade de ver, ou seja, indica a disposição do eu lírico em vislumbrar ações, sonhos e possibilidades que vão além dos limites físicos ou do que as pessoas aceitam como atitudes normais. Para o eu lírico, o que torna um homem grandioso não é sua condição física ou social, mas sim sua visão de mundo, isto é, a maneira de encarar os fatos da vida. O uso de imagens para expressar ideias também caracteriza a função poética da linguagem. Vamos voltar aos versos de Fernando Pessoa para verificar que imagens podem ser associadas a eles. Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no universo. Por isso minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer. Porque eu sou do tamanho do que vejo, e não do tamanho da minha altura. Nas cidades, a vida é mais pequena que aqui na minha casa, no cimo desse outeiro.
Na cidade, as grandes casas fecham a vista à chave, escondem o horizonte, empurram nosso olhar para longe de todo o céu. Tornam-nos pequenos, porque nos tiram o que os nossos olhos nos podem dar. E tornam-nos pobres, porque a nossa única riqueza é ver. Você reparou como as imagens sintetizam as ideias transmitidas pelo poema? É claro que elas não fazem parte do poema, mas foram selecionadas para ilustrar o processo de leitura de um texto poético. Depois dessas reflexões, você ainda pode estar se perguntando, afinal, para que serve o poema? Pelo poema, podemos entrar em contato com a subjetividade do autor. Ou seja, por meio dos versos, podemos reconhecer os sentimentos, as emoções e a visão de mundo do poeta. O poema, portanto, não pretende convencer o leitor sobre um ponto de vista, nem informar fatos ou acontecimentos. Como todos os textos literários, o poema é uma forma de expressão artística do ser humano, cuja finalidade é entreter, provocar emoções, levar à reflexão sobre a vida e as pessoas, às vezes de maneira lúdica ou romântica, outras de maneira mais séria e realista. Alguns poemas, por tratarem de temas considerados universais, como o amor, a solidão, a guerra, o tempo, a existência, assumem caráter atemporal, ou seja, continuam atuais sem importar a época em que foram escritos. Observe que, mesmo sendo do século XX, as ideias apresentadas no poema de Fernando Pessoa ainda fazem sentido na atualidade. Textos são produzidos com diversas finalidades: causar emoção, informar, orientar, relatar ou defender opiniões. Vimos no poema de Fernando Pessoa como o tema, a capacidade de algumas pessoas de vislumbrar novas possibilidades em condições adversas, foi abordado com a intenção de provocar reflexão. Mas esse mesmo tema pode atender à necessidade de informar o leitor sobre um fato. Vamos estudar agora o gênero jornalístico notícia. A notícia é um gênero textual muito comum em nosso dia a dia. Está presente nos jornais impressos, nas revistas, na internet, nos telejornais e no rádio. Por isso, tem como público-alvo todas as pessoas que têm acesso a esses meios de comunicação. Notícias são textos criados com a finalidade de informar o leitor, o telespectador ou o ouvinte a respeito de fatos ou acontecimentos recentes do cotidiano. Por isso, são chamadas também de textos informativos. Assim como vimos no poema de Fernando Pessoa, a notícia também possui características e estrutura específicas. Usaremos como exemplo uma notícia sobre o jovem africano William Kamkwamba, que, incomodado com a situação de miséria de sua vila, decide construir um moinho de vento para gerar energia e assim contribuir para amenizar a situação de sua família. Vamos conhecer as características da notícia? Podemos identificar 3 partes principais em uma notícia: título, lead e corpo. O título é a parte da notícia que resume o assunto principal que o texto pretende informar. Lead, palavra aportuguesada a partir do termo em inglês lead, é o termo que nomeia o primeiro parágrafo da notícia. Apresenta resumidamente o assunto ou destaca o fato essencial. No lead, são normalmente respondidas as seguintes perguntas: o que? Quem? Quando? Onde? Como? Por quê? Essas perguntas fornecem as informações mais importantes a respeito do fato que está sendo relatado. Destacando o primeiro parágrafo do texto, podemos localizar todas as informações do lead. Quando ocorreu o fato? No dia 26 de agosto de 2010. Quem é a principal pessoa retratada pela notícia? William Kamkwamba. O que ele fez? Visitou a Universidade Estadual de Boise. Onde ocorreu a visita? Nos Estados Unidos. Por que ele esteve nesse local? Para compartilhar sua história sobre como construiu um moinho de vento. Depois do título e do lead, a terceira parte de uma notícia é o corpo, ou seja, os demais parágrafos do texto.
Nesta parte é feito um aprofundamento das informações apresentadas no início da notícia. Há um detalhamento do que ocorreu, das pessoas envolvidas e de fatos complementares para o entendimento do texto. Vamos checar isso em nosso exemplo? No segundo parágrafo, é dado destaque aos esforços do pai de William para combater a situação precária em que vivia a família. No terceiro parágrafo, é relatado como William teve a ideia de construir o moinho e de que maneira o fez. O quarto e último parágrafo cita as consequências da atitude do garoto e seus projetos para o futuro. Acabamos de ver como a notícia se estrutura. Vamos agora observar como a linguagem é empregada nesse gênero. Diferentemente do poema de Fernando Pessoa que estudamos no início desta aula e que apresenta função poética, dizemos que a linguagem das notícias possui função referencial. Isso porque o conteúdo da notícia precisa cumprir a finalidade de informar com objetividade e clareza. As palavras são empregadas em seu sentido literal, para que não haja ambiguidade ou dupla interpretação. As informações devem ser transmitidas pela notícia com imparcialidade, sem a intenção de provocar emoção ou de convencer, mas sim de munir o público de fatos que retratem a realidade. A notícia deve ser escrita em prosa, com organização em parágrafos, respeito às margens e aproveitamento total das linhas. A nossa aula sobre os gêneros poema e notícia se encerra agora. Você viu como esses gêneros se estruturam e se organizam em relação às ideias ou mensagens que pretendem transmitir. O poema, que é um gênero literário, tem a finalidade de provocar emoções, despertar sentimentos, levar à reflexão por meio do uso de recursos expressivos da linguagem. Você observou ainda um aspecto peculiar do poema, que é a presença do eu lírico, isto é, a voz que fala no texto. Reparou também como é importante identificar a construção de imagens que o poema sugere na mente do leitor. A notícia, por ser um gênero informativo, tem a finalidade de relatar um fato do cotidiano, em linguagem clara e objetiva, empregando as palavras em seu sentido literal. Deve fornecer as principais informações sobre o fato relatado, isto é, o que aconteceu, quando e onde ocorreu o evento, quem participou dele, como e por quê. Leve em consideração o que discutimos nesta aula. Isso o ajudará quando você tiver que ler ou produzir um desses gêneros. Bons estudos! E até breve!